Bom dia, queridos. Mais uma manhã com Deus. Nós estamos juntos e hoje com uma novidade, porque nós iniciamos a 0 hora a nossa jornada de jejum e oração de 21 dias. É um tempo maravilhoso em que nós podemos buscar ao Senhor e viver a palavra de Deus, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E nessa jornada de jejum e oração de 21 dias, a Bíblia nos relata como um texto base, 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então nós iniciamos hoje, a 0 hora, a campanha de 21 dias de jejum e oração. Se você não está participando, se você por um acaso não deu o seu nome e o número do seu WhatsApp para a Rita, por favor, deixe nos comentários. Daqui a pouco a Rita vai estar por aí e nós estamos com esse propósito de organização da nossa vida. Esse jejum, ao contrário dos outros, nós não estaremos focados em orar por outros motivos que não seja a nossa própria vida, a nossa própria casa. Quando o Senhor disse para Ezequias: põe em ordem a sua casa, não é porque a casa dele estava uma bagunça, mas para que ele organizasse. E foi uma palavra pesada: põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. Imagine, se Deus te chame hoje, se Deus te convoca hoje para te promover às regiões celestiais, como está a sua casa? Então aproveita, coloque em ordem a sua casa. Eu te dou um conselho que eu estou dando lá no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu estou ministrando mais profundamente sobre o jejum e oração. Por isso que eu te peço, se você quer participar, se você quer orar e jejuar conosco, assumir esse compromisso durante os 21 dias, se inscreva lá no grupo do WhatsApp com a Rita, porque eu vou falar mais profundamente e mais detalhadamente sobre tudo que Deus está fazendo. Amém? Mas eu desde já te sugiro você colocar uma linha entre tudo aquilo que é o seu passado e tudo aquilo que você vai viver daqui para frente. Então você vai fazer uma lista daquilo que são as suas necessidades, que você precisa colocar em ordem hoje, daqui para frente. O que você precisa para se manter no campo financeiro, no campo da sua saúde, no seu campo emocional, com relacionamentos, com casamento, no campo de aprimoramento pessoal, nos seus cursos, não é? Ou naquilo que você precisa melhorar, na sua intimidade com Deus, com o ministério. Então, daqui para frente, coloca em ordem, porque eu sei, assim como você, eu também, nós temos muitas situações pendentes que precisam ser resolvidas do passado. Coisas do passado, inclusive feridas que foram abertas, relacionamentos que precisam ser tratados, amizades, pendências financeiras, pendências de toda sorte. Isso vai ser colocado numa outra folha para trás e nós vamos orar. E vamos relacionar cada motivo de oração. Nós vamos relacionar cada situação que está pendente em nossa vida, mas nós vamos manter de hoje em diante a nossa casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. A exemplo de Ezequias, eu estava falando, você vai olhar o texto, o Senhor diz para ele: coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Mas lá na frente, Ezequias orou, Ezequias clamou e o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. Então vamos ordenar a nossa casa, vamos organizar a nossa vida para que nós possamos servir melhor ao Senhor,
A nossa casa, que é o templo do Espírito Santo de Deus, precisa estar organizada. Não deixa para amanhã, não. É simples. Ah, mas eu não tenho computador. Não tem problema. Você tem uma folha de papel, você tem um caderno, você tem uma caneta. Começa a escrever. Começa a delinear. Hoje o meu horário de oração, de 5 horas da manhã, né? Eu oro às 5 horas da manhã no meu relógio de oração. Eu já comecei a delinear, já comecei a escrever o que vai ser daqui para frente, né? O que eu preciso. Então, coloque em ordem. Em primeiro lugar, eu preciso colocar em ordem, né? Eu preciso colocar as minhas finanças em ordem, mas eu preciso viver o princípio da semeadura. Se eu não entender o princípio da semeadura, como que eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, todo o resto vai estar comprometido. Porque a Bíblia fala que nós precisamos honrar a Deus com as nossas primícias. Então, as primícias são a primeira parte da nossa renda. Então, aquilo que Deus propuser no seu coração, você vai até o altar de Deus, vai até a igreja que você frequenta e você consagra ao Senhor, né? Ah, mas está difícil ir na igreja? Tá, então você consagra ao Senhor em casa e envia para o responsável pelas finanças da igreja, porque certamente Deus estará olhando isso, né? No nosso caso, na nossa comunidade, a Rita está coordenando. Se você precisa acertar essa área, fale com a Rita, procura a Rita aí no grupo e ela vai te orientar. Mas, em primeiro lugar, põe em ordem a sua vida na lei da semeadura. Vamos semear na casa de Deus, vamos abençoar, vamos cumprir a nossa parte. Aí você vai colocando em ordem o que eu preciso, né? Aí você tem aluguéis, você tem IPTU, você tem luz, você tem água, você tem gás, despesas não faltam. Você tem telefones celulares, os seus telefones pessoais, telefone fixo, alimentação, higiene, limpeza. Às vezes, no nosso dia a dia corrido, nós vamos gastando, compramos, precisa disso, precisa daquilo, e nós não nos organizamos. Coloca isso numa planilha, à mão mesmo, né? E você vai colocando em ordem, tá? Então, todos os dias eu vou dar uma dicasinha de como colocar em ordem a sua casa. Mas hoje, conforme nós nos propusemos, nós estamos trazendo uma série que se chama Instruções para uma Vida Melhor, lá baseado na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Já falamos então sobre compaixão, já falamos sobre a bondade de Deus. Todo esse material está disponível, está aí gravado no Facebook e no meu canal do YouTube, que é Cláudio Modesto. Você põe lá, hashtag Cláudio Modesto e você me encontra. Tá lá no canal do YouTube também para você ouvir de novo, séries para uma vida melhor, para viver melhor. Já falei de compaixão, já falei de bondade e hoje eu vou falar sobre humildade. Humildade, o que a Bíblia fala sobre humildade? Nós vamos ler em Mateus 5, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. Diz assim: Bem-aventurados quer dizer felizes, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Não é pouca coisa não, hein? Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Então, humildade é a qualidade de quem age com simplicidade.
É a qualidade, é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem aquela nariz empinado, sem prepotência, sem soberba. Humildade, ele sabe os seus limites. A humildade faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho, não é? E ela é uma pessoa que ela atrai relacionamentos, ela atrai amizades. Os outros desejam ficar próximos daquela pessoa. Alguns pensadores e pessoas influentes falaram sobre a humildade. Veja, Benjamin Franklin, ele disse sobre a humildade. Olha, ele foi presidente nos Estados Unidos e ele disse o seguinte: ser humilde com os superiores é uma obrigação. Com os colegas, uma cortesia. Com os inferiores, é uma nobreza. Com os inferiores, é uma nobreza. Uma vez, há muitos anos atrás, eu trabalhava no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rio Branco. Quem é dessa região deve conhecer. Tinha um Banco Itaú ali próximo da Praça Mauá. Eu era muito jovem, eu não entendia nada sobre patentes de exército, de marinha, de aeronáutica, não é? E eu, por um acaso, fui ao banco em frente ao escritório que eu trabalhava e eu precisava de uma informação. Eu vi um senhor todo de branco, tinha umas divisas aqui no braço dele, mas eu não percebi que tinha aquelas divisas, mas também pouco me importava. Eu cheguei para ele e pedi uma informação para ele. Ele olhou para mim e disse assim: você, como quem diz, olha aqui para mim, você sabe com quem você está falando? Então tem pessoas que são assim, que trazem essa arrogância, que elas têm realmente uma posição na sociedade, mas elas invocam aquela posição de tal maneira como se fosse tudo. Eu, na minha simplicidade, eu disse para ele: eu não sei quem o senhor está falando, mas eu sei de uma coisa: quando o senhor morrer, o senhor vai para o mesmo lugar que eu irei. E é assim mesmo, não é? Depois que a pessoa morre, ela volta ao pó, volta à terra. E é um exemplo que eu quero dar para você. Outra pessoa, que foi o George Arliss, ele disse assim: a humildade é a única sabedoria verdadeira pela qual nós preparamos nossas mentes para todas as possíveis mudanças na vida. E nós estamos numa época de mudança, numa época em que se fala do novo normal, não é assim? Na TV, nos jornais, na internet. Agora você precisa aprender a viver o novo normal. Não é? Parece que nós voltamos o mundo inteiro à estaca zero e todo mundo está começando do zero para um novo normal. Então mantenha-se humilde. Quando você é humilde, você sabe as suas limitações, você trata os assuntos com simplicidade, você ouve mais. É um momento que você precisa ouvir mais do que falar demais. Então, ouça mais a voz do Senhor para que Ele possa te dirigir, para que Ele possa te orientar neste novo normal que está aí. Amém? Outro autor desconhecido, disse assim sobre a humildade: humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos. Olha para você, quem você é, o quanto você vale, não é? Você sabe, né? Você e Deus sabem o seu valor. Humildade. E Filipenses 2, já na palavra de Deus, 3 e versículo 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, não é? Não se gloria naquilo que você está fazendo, mas por humildade.
Nada façais por contenda, né? Uma disputa, uma concorrência. E a gente vê isso muito nos locais de trabalho, às vezes um querendo puxar o tapete do outro, mesmo em instituições religiosas, né? Em igrejas com grandes estruturas, que têm os seus escritórios. Eu sei bem o que é isso porque eu já passei por lá. Então, você vê pessoas que se dizem irmãos, mas querem puxar o seu tapete, querem puxar o seu tapete, se dizem cristãos, mas agem com arrogância, com prepotência, não tem o vínculo, como em Colossenses fala, o amor, que é o vínculo da perfeição, não é? Então o versículo continua dizendo, né? Mas faça por humildade e cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então leva esse exemplo nessa manhã. Amém? De considerar alguém superior a você mesmo. Quando você chegar no seu trabalho, eu sei que alguns estão trabalhando, aqueles que trabalham em hospitais, e o nosso carinho e a nossa oração vai para eles também, porque eles estão lá de plantão lutando pela população, não só os médicos, os profissionais da saúde, mas os faxineiros, os recepcionistas, aqueles atendentes, os seguranças que estão lá trabalhando também, todos eles têm sido uma bênção na vida da nossa nação. Amém? Então, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando você chegar no seu trabalho e ver alguém que na sua função é inferior, que você possa o considerar superior. Não é? Tem gente que já chega atrapalhado, atabalhoado, nem um bom dia dá para a pessoa. Eu costumo sair na rua. Quando eu saio na rua, né? Agora estamos em quarentena, então na minha rua tem muitas pessoas idosas, eu encontro outras pessoas, às vezes tem um mercadinho aqui, outro ali, todos, sem exceção, eu paro e digo bom dia. Eu posso até não receber um bom dia de volta, mas esse já é um desejo do meu coração de desejar um bom dia a todas as pessoas que eu encontro e por onde eu passo. Bom dia! Né? E aí, de repente, você vê que dá para encaixar um Deus te abençoe, você libera uma bênção de Deus na vida de alguém. Então, seja humilde. É essa a lição de hoje nessa série Instruções para uma vida melhor, para viver melhor. Com Provérbios 29 e 23, para a gente encerrar essa ministração, diz: a soberba do homem o abaterá. Logo ali você vai ver, o nariz empinado, ele cai. Não é nada como um dia após o outro. Então a soberba o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Deus está olhando para você. Deus conhece o seu coração. O humilde de espírito obterá honra. Vamos orar juntos, amém? Já é o terceiro dia nessa série. Você aprendeu sobre compaixão. Se já esqueceu, volta lá no YouTube e assiste de novo. Já aprendeu sobre a bondade de Deus. E hoje você aprendeu um pouco mais sobre humildade, característica do Senhor Jesus Cristo, que disse: aprendei em mim, que sou manso e humilde de coração. Que o seu coração seja um coração humilde, um coração ensinável, um coração de servo, pronto para servir. Amém? Estender a mão para alguém. Que esse seja um dia de você considerar o outro superior a você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por cada pessoa que aqui chegou hoje. Eu te agradeço por todos aqueles que ouvirão essa instrução para um viver melhor, para uma vida melhor. E que eles entendam na prática a humildade, que eles vivam a humildade e considerem cada um superiores a si mesmo, conforme está registrado na palavra. Senhor, que as contendas nos seus lares acabem, porque quando olharem para os seus filhos, para os seus pais, para os seus
parentes vão considerar cada um superior a si mesmo. Quando olharem para os seus chefes, para os seus colegas de trabalho, para o porteiro na portaria, Deus, quando olharem para aquela pessoa lá na farmácia ou no restaurante, que a gente possa ter um novo olhar e considerar o outro superior a nós mesmos. Até mesmo, ó Deus, aquele que nas escolas tem os seus alunos que são mais jovens, que a nossa postura como professores, como educadores, seja de considerar os outros superiores a nós mesmos. Senhor, aquele cliente que nós vamos receber, Senhor, no nosso local de trabalho, seja uma loja, seja uma oficina mecânica, autoelétrica, seja uma agência de viagens, seja uma escola de idiomas, seja uma lanchonete, aquele cliente que vamos receber, que a gente possa considerá-lo superiores a nós mesmos, que sejamos exemplos de humildade na terra e que a tua boa mão continue estendida sobre nós e que dia após dia possamos aprender mais com o nosso amado Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. Hoje eu abençoo você com toda a sorte de bênçãos espirituais e declaro janelas dos céus abertas, bênçãos sem medida derramadas, o poder de Deus manifesto na sua fraqueza, o favor de Deus liberado sobre você, a presença sobrenatural do Espírito Santo em você e através de você. Eu te abençoo nessa manhã, rica e abundantemente. Amém? Amados, eu vi que no relógio de oração tem alguns horários, poucos horários que ainda estão vagos. Tem poucos horários à tarde, mais à tarde eu acho. E a oração é assim, mas eu vou estar trabalhando. Meu querido, a Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo. É perfeitamente possível você estar trabalhando, você está num ônibus, você está numa condução, você está caminhando e está orando, porque a oração é no teu coração, é a sua ligação com Deus. Então você pode orar 24 horas por dia. Você vai conversando com Deus. Ali você está, às vezes eu estou conversando com alguém, assim, olhando no olho da pessoa, mas o meu coração está em oração. Porque o coração ele vai trabalhando em oração, então aprenda, é um aprendizado. Então nesses 21 dias de jejum e oração, vamos colocar em ordem a nossa casa, colocar em ordem a nossa vida. Então não se esqueça, dê o seu nome, ali deixa uma mensagem aí, eu quero participar, se você não deixou o seu nome, que a Rita vai entrar em contato com você. Eu mesmo vou encaminhar para ela o seu contato, o seu WhatsApp, ou se quiser deixar na inbox para mim, eu encaminho para ela, ela entra em contato com você e já te encaixa no propósito de oração. Amados, orem por nós, continuem em oração. Eu estou assim, com dois trabalhos, porque também eu faço uma ministração em inglês para poder enviar para os nossos irmãos lá na Uganda, porque eles estão participando da campanha de jejum e oração conosco. Num povoado pobre, num povoado que precisa da nossa ajuda, junto com o pastor Patrick e os seus líderes, lá numa cidade que chama Mbele, lá em Uganda. É muito pobre mesmo. E às vezes aqui no nosso Brasil, pessoas com maiores condições não se alertaram que é um momento de orar e jejuar. Então participe, esteja conosco. Tenha um dia maravilhoso. Amanhã eu volto às 6h30 da manhã com mais uma instrução para viver melhor no Manhã com Deus. Amém? Deus te abençoe.